Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Falta um dia aí para começar o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Popular Bezinha. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, um vídeo especial, onde nós vamos falar como foi a última participação de cada uma das 35 equipes no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Então, após a vinheta eu volto para destrinchar tudo isso aí com vocês. Parou música. Bom, gente, começando mais um vídeo então, um vídeo especial aí para a gente estar falando aí sobre a segunda divisão do Campeonato Paulista, que começa neste final de semana. 35 equipes brigando por duas vagas na Série A3 do ano que vem. E por ser um vídeo especial, esse vídeo aqui será um pouquinho mais longo do que o de costume, né? Vai ter muita informação aí que eu andei colhendo nesses dias, né, sobre a participação das últimas equipes, as últimas participações das equipes na segunda divisão. Então esse vídeo vai se estender um pouquinho mais, foi um vídeo um pouquinho mais trabalhoso. Lembrando a vocês, né, se você está chegando aqui agora, está conhecendo o canal agora e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, ó, clica aqui embaixo aqui, ative as notificações, porque nós temos vídeos diários de segunda a sexta-feira, temos lives também, né, às vezes a gente vai comentar a rodada de algum campeonato, vamos comentar aí como é que foi o mata-mata da 3, vamos comentar como é que foi a rodada da Série C. Então a gente faz esse vídeo ao vivo, né, faz uma live ao vivo, para que também possa ter a participação aí dos nossos inscritos. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e fique por dentro aí de tudo, né? A gente fala aqui de Série C, fala de Série D, estamos aí por dentro aí das finais aí da Série A3 do Campeonato Paulista e já estamos aí também acompanhando de perto a segunda divisão do Campeonato Paulista, que está cheio de equipe tradicional. Bom, esse vídeo aqui vai ser assim, eu fiz um levantamento de como foi a última participação de cada uma das equipes da última vez que elas disputaram a segunda divisão. A maioria esmagadora delas jogaram no ano passado. Coincidentemente, as duas equipes que foram rebaixadas da Série A3 no ano passado não vão estar participando neste ano. E eu fiz um vídeo, né, de uma forma assim, falando das equipes de uma forma resumida, e elas aparecem na ordem dos grupos. Portanto, então elas não estão em ordem alfabética. As equipes que eu vou apresentar a seguir estão na ordem dos grupos, começando pelo grupo 1 até o grupo 7. Lembrando a vocês também, se vocês estiverem vendo esse vídeo na sexta-feira ou qualquer outro dia, vai ter a live, né, para estar falando da primeira rodada. No sábado, dia 18, dia 17, no domingo, dia 18, após a rodada, também vai ter live para a gente estar comentando os resultados. E se você não puder ver a live ao vivo, é só ir aqui nas nossas playlists que elas vão estar disponíveis para você poder acompanhar. Então, a partir de agora, nós vamos acompanhar aqui juntos como foi a última participação de cada uma das 35 equipes no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Vamos lá? O América não teve uma boa colocação na sua última participação no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Em 2019, ele somou apenas 8 pontos em 12 jogos, com 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, e foi o último colocado do Grupo 1. O Andradina fez parte do Grupo 1 em 2019 e terminou na segunda colocação na primeira fase com 24 pontos em 12 jogos. Na segunda fase, foi o último colocado do Grupo 8 com 5 pontos em 6 partidas. Ao todo, foram 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. A última vez que o Araçatuba deu as caras na Bezinha foi em 2016, quando foi eliminado ainda na primeira fase, sendo o último colocado do Grupo 2. Em campo, o time conquistou 2 vitórias e 3 empates e foi derrotado 9 vezes, o que lhe daria 9 pontos. Porém, perdeu 7 deles por conta de punições que sofreu. Em 2019, o Bandeirantes foi o 7º colocado do Grupo 1 na primeira fase e não conseguiu avançar. Foram 11 pontos em 12 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. A última aparição do Tanabi foi em 2016, quando terminou a primeira fase em terceiro lugar do Grupo 2 com 22 pontos em 14 jogos. O time caiu na segunda fase após perder todos os seus jogos no Grupo 8. Ao todo, foram 20 partidas com 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. O Assisense participou pela última vez em 2018, quando caiu ainda na primeira fase. Foi o 7º colocado do Grupo 1 com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. A última aparição do Grêmio Prudente foi em 2018, quando deixou a competição sem uma vitória sequer. Foram 5 empates e 9 derrotas, o que lhe deixou na lanterna do Grupo 1.
O Oswaldo Cruz terminou a primeira fase de 2019 na quinta colocação, não conseguindo avançar. Foram 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 12 jogos. O Tupã foi o terceiro colocado do Grupo 1 em 2019 com 17 pontos. Na segunda fase, somou os mesmos 11 pontos que o Paulista e avançou para a terceira fase, onde acabou terminando na última colocação do Grupo 13 com 6 pontos. O Vossen participou da última vez da Bezinha em 2018, quando na primeira fase foi o terceiro colocado do Grupo 1 com 24 pontos em 14 jogos. Foram 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Na segunda fase, somou apenas 5 pontos e foi o lanterna do Grupo 6. Em 2019, a Francana terminou a primeira fase como líder do Grupo 2 com 24 pontos. Foram 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Na segunda fase, manteve o ritmo e foi a segunda colocada do Grupo 8 com 8 pontos ganhos. Na terceira fase, dividiu a liderança com Marília, ambos com 10 pontos. Mas na quarta fase, quando começou o mata-mata, caiu diante do Flamengo de Guarulhos. Em 2019, a Internacional de Bebedouro terminou a primeira fase na quinta colocação do Grupo 2 com 17 pontos ganhos. Foram 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, ficando fora da segunda fase por ter uma vitória a menos que o Catanduva. Em 2019, o 15 de Jaú foi o segundo colocado do Grupo 3 com 24 pontos ganhos, frutos de 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mas na segunda fase, o Galo não repetiu o desempenho e foi o último colocado do Grupo 9 com 5 pontos. Fazendo parte do Grupo 2 em 2019, o Grêmio São Carlense fez campanha bem abaixo das expectativas, sendo o último colocado com apenas 4 pontos. O time conquistou uma vitória, um empate e sofreu 10 derrotas. Em 2019, a Matonense fez parte do Grupo 2, sendo a terceira colocada com 18 pontos. Foram 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Mas na segunda fase deu tudo errado para o time de Matão, que terminou em último lugar do Grupo 12 com um ponto negativo após sofrer uma punição da Federação Paulista. Em 2019, o Itararé fez parte do Grupo 4, onde terminou na segunda colocação com 19 pontos. Foram 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Mas na segunda fase, o ritmo não foi o mesmo, e com apenas 5 pontos conquistados, a equipe foi a terceira colocada do Grupo 9, ficando fora da terceira fase. O Elo Sport fez uma campanha para se esquecer em 2019. Foram 10 derrotas em 10 jogos, 0 ponto conquistado e apenas 3 gols marcados. Em 2019, o Independente de Limeira foi o quarto colocado do Grupo 3 com 19 pontos. O Galo conquistou 6 vitórias, 1 empate e foi derrotado 5 vezes. Na segunda fase, foi o primeiro colocado do Grupo 8 com 3 vitórias e 3 empates. Caiu na terceira fase ao ficar em terceiro lugar do Grupo 16 com 8 pontos. Em 2019, o Rio Branco foi o primeiro colocado do Grupo 3 da primeira fase com 24 pontos, sendo 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Na segunda fase, seguiu firme, sendo o segundo colocado do Grupo 10 com 8 pontos. Na terceira fase, o Tigre também foi o terceiro colocado do Grupo 15 com 9 pontos. Nas quartas de final, venceu o Fernandópolis na ida por 2-1, mas na volta perdeu por 3-0 e ficou pelo caminho. No ano passado, a União Barbarense caiu ainda na primeira fase ao ficar em quinto lugar do Grupo 3. O time somou 14 pontos em 12 jogos, sendo 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O Amparo foi o terceiro colocado de seu grupo na primeira fase de 2019. Foram 21 pontos em 12 jogos, com 5 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Na segunda fase, o time seguiu com um grande número de empates, mas avançou em segundo lugar do grupo com 9 pontos. Porém, na terceira fase somou apenas 4 pontos e foi o último colocado do grupo 16. Com 23 pontos em 12 jogos, em 2019 o Flamengo foi o primeiro colocado do grupo 6 na primeira fase. Na segunda fase, o Corvo manteve-se firme, somando 12 pontos e sendo o primeiro colocado do grupo 12, fato que se repetiu na terceira fase, quando o time somou 11 pontos. No primeiro mata-mata, passou pela Francana com uma vitória e um empate. O time perdeu o acesso ao ser derrotado pelo Paulista nos 2 jogos semifinais. O Guarulhos também mandou bem na primeira fase de 2019, sendo o terceiro colocado do grupo 6 com 21 pontos, tendo conquistado 6 vitórias, 3 empates e sofrido 3 derrotas.
Na segunda fase, ficou pelo caminho após somar 7 pontos no grupo 10 e terminar na terceira colocação. O Brasilis não fez boa campanha em 2019, terminando a primeira fase como lanterna do grupo 3 com apenas 6 pontos ganhos. O saldo foi 1 vitória, 3 empates e 8 derrotas. Em 2019, a Itapirense foi a terceira colocada do grupo 3 com 21 pontos, sendo 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Na segunda fase, o time foi o segundo colocado de seu grupo com 9 pontos, mas caiu na terceira fase quando ficou na terceira colocação com 7 pontos. A última participação do Mantiqueira foi em 2019, quando somou 9 pontos e ficou em sexto lugar do grupo 5. Foram 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Fazendo parte do grupo 5 em 2019, o Atlético Mogi somou apenas 1 ponto em 12 jogos e deixou a competição sem conquistar uma vitória sequer. Em 2019, o São José foi o segundo colocado do grupo 5 na primeira fase ao somar 23 pontos. Foram 6 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Na segunda fase, o time do Vale do Paraíba foi o segundo colocado do grupo 12 com 10 pontos. A mesma colocação se repetiu no grupo 14 da terceira fase, quando fez 9 pontos. O time acabou caindo nas quartas de final para o Marília, quando perdeu uma e empatou outra. A última aparição do União Mogi foi em 2019, quando foi quinto colocado do grupo 5 e não conseguiu avançar para a segunda fase. O time somou 13 pontos, com 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, mas acabou perdendo os 3 pontos nos tribunais. No ano passado, o União Suzano foi líder do grupo 6 na primeira fase, tendo somado 22 pontos. Foram 6 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. As coisas foram totalmente diferentes na segunda fase, quando o time perdeu todos os 6 jogos que disputou, com direito a um 8-0 para o Paulista em casa, e ficou na última colocação do grupo 11. O Barcelona fez parte do grupo 6 em 2019 e caiu ainda na primeira fase, ficando em sexto lugar com 10 pontos. Foram 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O SK Brasil, que disputa a competição pela primeira vez com este nome, é o antigo Osasco Futebol Clube, cuja última aparição foi em 2017, quando chegou até as semifinais, mas acabou caindo diante do Sport Clube São Bernardo. Uma punição imposta pelo TJD impediu a Mauaense de ir mais longe na Bezinha de 2019. O time perdeu 6 pontos nos tribunais, o que fez terminar a primeira fase na quinta colocação com 14 pontos, 2 pontos a menos que o quarto colocado. Dentro de campo, foram 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Jabaquara decepcionou em 2019, sendo o último colocado do grupo 6 com apenas 2 pontos ganhos. Foram 2 empates e 10 derrotas. A última aparição do Mauá foi em 2019, quando terminou a primeira fase na quarta colocação do grupo 6 com 16 pontos. Na segunda fase, a equipe fez grande campanha, terminando na liderança do grupo 9 com 12 pontos. O mesmo desempenho não foi visto na terceira fase, quando a equipe somou apenas 5 pontos e terminou na última colocação do grupo 15. Então, pessoal, esse aqui foi então um breve resumo aí da última aparição de todas as 35 equipes no Campeonato Paulista da segunda divisão, que começa neste final de semana aí, vamos ter 14 jogos e nos próximos vídeos você vai ficar por dentro aí de tudo que aconteceu nessas rodadas iniciais. Lembrando também que tem muita informação no site Gazeta do Futebol. Se você ainda não conhece o site Gazeta do Futebol, tem aqui embaixo aqui o link na descrição, que lá sai também muita informação quente, muita informação importante aí sobre o Campeonato Paulista da segunda divisão. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal. Lembrando aí que nós temos vídeos diários de segunda a sexta-feira e lives aí esporádicas, sempre para comentar as rodadas aí dos campeonatos do interior de São Paulo, da Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.